Caros alunos e alunas, vamos para a segunda parte do slide 28, que trata do tema das penas restritivas de direito. Nós vimos que as penas restritivas de direito, elas são autônomas, existem por si só, mas elas são substitutivas. Elas substituem as penas privativas de liberdade, em detrimento de quê? De se verificar que as penas privativas de liberdade, elas não são adequadas em vários casos. Nem sempre é necessário colocar o sujeito privado de sua liberdade, atrás das grades. Em muitos casos, uma boa medida é estabelecer penas alternativas. E as penas restritivas de direito são alternativas às penas privativas de liberdade. Para haver essa possibilidade de substituição, é necessário que o sujeito tenha praticado crime não tão grave. Ou seja, se o crime for doloso, a pena não pode passar de 4 anos. A pena em concreto, a pena que foi estabelecida para o crime pelo juiz, não naquele patamar entre o mínimo e o máximo. Esse crime doloso que não teve uma condenação com pena superior a 4 anos, não pode ter sido nem com violência, nem grave ameaça. O sujeito não pode ser reincidente em crime doloso. E outra coisa, é necessário verificar os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, todas as circunstâncias para verificar se realmente esse indivíduo merece o benefício. Se o juiz entender que não, ele deve fundamentar, deve trazer elementos, subsídios de fundamentação para não dar o benefício da substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Para todos os crimes culposos, onde o sujeito não tinha a intenção, o dolo em relação à prática criminosa, é possível haver a substituição, também verificando todas as questões subjetivas, motivos do crime, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, tudo que está ao redor para saber se realmente a substituição ela é justa e suficiente, adequada pelo crime que foi praticado. Nós vimos que o sistema prisional como um todo é caótico no Brasil. Começamos a ver as formas de aplicação de penas restritivas de direito, vemos a prestação pecuniária inominada, e vamos dar continuidade vendo os outros tipos de cumprimento de penas restritivas de direito. Vamos voltar ao slide. Perda de bens e valores. Uma outra possibilidade de haver pena restritiva de direitos. Parágrafo 3º do artigo 45. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional. E seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiros em consequência da prática do crime. Então, é possível que o juiz, ao substituir a pena de privação de liberdade por pena restritiva de direitos, estabeleça essa perda de bens e valores. Agora, muito importante, essa perda de bens e valores é sobre valores e bens lícitos do condenado. Os valores e bens
ilícitos, esses são confiscados. O Estado retoma. Não há como o sujeito pagar a pena com bens ilícitos. Outra coisa, esses bens e valores que o juiz estabelecer para o cumprimento da pena restritiva de direito será revertido em favor de um fundo penitenciário nacional. Então, foi estabelecida uma conta para o Fundo Penitenciário Nacional, que tem por objetivo reforma, construção de penitenciárias. Vai servir para projetos e outras demandas do próprio sistema penitenciário, a não ser que o crime praticado tenha uma especificação em relação à perda de bens e valores. Se a lei descrever outro encaminhamento, aí vai prevalecer a lei especial. E o que for maior, ou o montante do prejuízo que o sujeito deu causa, ou então o provento obtido por ele, o quanto ele conseguiu de frutos com o crime. Então, esse valor, esse montante, ou do prejuízo causado, ou do provento obtido pelo agente em relação ao crime. E esses bens e valores? Pode ser barco, jet ski, joia, imóveis, carros, tudo que possa ser auferido. Se for necessário, o juiz determina o leilão desses bens, mas vai servir para uma conta do Fundo Penitenciário Nacional, levando em conta que os requisitos das penas restritivas de direito. Crimes dolosos, que a pena não seja superior a 4 anos, sem violência, grave ameaça. Normalmente, crimes de corrupção é possível. Crimes de fraude é possível, desde que a pena não combinada não tenha sido superior a 4 anos. São crimes praticados sem violência ou grave ameaça, e aí os outros requisitos da suficiência: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, para que o agente possa vir a usufruir desse benefício legal da substituição da privação de liberdade por pena restritiva de direitos. Prestação de serviço à comunidade ou à entidade públicas. Outra forma de pena restritiva de direitos. Vamos ao artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Primeiro detalhe, esses 6 meses, por que o legislador estabeleceu um patamar mínimo? Porque entende-se que com menos de 6 meses, o sujeito que está lá prestando serviço à comunidade, ele não teria tempo suficiente para criar laços com a própria comunidade. Então, estabeleceu-se que, no mínimo, 6 meses para a possibilidade de haver esse tipo de pena restritiva de direitos, que é a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Parágrafo 1º. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Claro que é gratuito, ele está cumprindo pena. Ele não tem que ser remunerado pelo mal injusto que ele praticou, que foi a conduta criminosa. Claro que vai ser gratuito o serviço dele. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais,
hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos com gêneros similares em programas comunitários ou estatais. Vejam aí essa possibilidade do sujeito fazer algum serviço comunitário, limpar uma calçada, pintar uma escola, levar alguém em uma maca. É necessário o quê? Que o juiz tenha bom senso, que ele possa fazer com que o indivíduo, pela situação profissional, pelas características dele mesmo, possa dar um serviço que seja interessante para o cumprimento da pena, que esse serviço possa trazer uma reflexão sobre o crime que ele praticou. Ao juiz está defeso qualquer situação em que ele ponha o indivíduo que foi condenado a uma situação aviltante, a um sofrimento físico ou moral, do tipo, eu, como juiz, vou determinar uma prestação de serviço que é você doar sangue. Não posso. Eu vou colocar você para ficar num semáforo na hora do rush com uma placa dizendo eu nunca mais vou fazer isso, eu tenho vergonha disso. Também não pode. Eu vou colocar você para ficar na igreja distribuindo panfletos. Sim, mas eu não professo a religião católica, eu sou evangélico. Como é que eu vou ficar em outra igreja? Numa igreja católica. Então, o juiz tem que ter bom senso. E esse bom senso repercute numa série de órgãos, entidades que ele tem que ter ali ao seu dispor, em convênio, para determinar o encaminhamento de cada um desses indivíduos. E que a pena faça realmente sentido a cada um deles. E que eles possibilite a eles um laço entre eles e a própria comunidade. Então, diversas possibilidades que o juiz pode ter ao encaminhar, ao dar o cumprimento das penas restritivas de direito. Crimes como o crime contra o meio ambiente, crime de ameaça, uso de entorpecente, desacato, delito de trânsito, que são crimes que normalmente as penas têm um patamar inferior a 4 anos. A pena em concreto tem um patamar inferior a 4 anos. Possível de haver a conversão da privação de liberdade para a pena restritiva de direito. E aí o juiz pode encaminhar esses indivíduos para onde? Para um orfanato, para uma escola, para uma entidade de assistencial, tanto do município quanto do estado. Pode também para as redes sociais, como cursos profissionalizantes, tratamento lá no CAPS, para que ele possa ter algum meio de subsistência, de um emprego. Então, o juiz pode ter diversas possibilidades nesse encaminhamento. O caso do jornalista Jonathan, repórter policial do estado do Maranhão, ele foi condenado a uma pena de 2 anos de prisão em decorrência dessa entrevista com a dona Neide. Essa senhora, com visíveis sinais de perturbação mental, foi entrevistada por ele e a promotora de justiça viu as imagens, se sensibilizou e denunciou ele por conta dessa divulgação que ele fez, dessa exposição a uma pessoa que tinha transtornos mentais. Então, o jornalista Jonathan foi condenado a 2 anos de prisão, substituídos por uma pena restritiva de direito, por injúria preconceituosa. Entrevistou uma mulher com visíveis transtornos psíquicos, vinculada em 2013. A mulher diz que atuou em várias novelas, além de pedir para Silvio Santos, dono do SBT, não reprisar mais a trama mexicana Rubi.
Então, a senhora dizia que tinha atuado na Globo, no SBT, não queria mais participar das novelas, e o Jonathan não teve a sensibilidade de não fazer a entrevista e mandar para o ar, para a exibição, essa senhora. E aí, o que acontece com uma pessoa assim? Ela é alvo de chacota na rua. Onde quer que ela passe, as pessoas vão dizer assim, da novela Rubi, e vão ficar certamente praticando bullying com essa pessoa. E o Jonathan acabou sendo condenado a 2 anos de prisão, mas teve a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos. Parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. As penas restritivas de direito, essa substituição ocorrida e com a possibilidade de prestação de serviço à comunidade, não quer o Estado que o sujeito perca o emprego, perca o seu trabalho. Não, não é para isso. É uma pena alternativa para que o indivíduo continue com seus afazeres, continue com seu sustento, continue dando subsídios à família, ajudando em casa, nos afazeres, mas que ele possa, de algum modo, contribuir para o Estado, através de uma prestação de serviço à comunidade, refletindo acerca do crime que praticou. Então, o juiz vai trazer uma pena substitutiva, nas conformidades da aptidão do condenado, que eu falei, devendo ser cumprida a razão de 1 hora. 1 hora de trabalho por dia, que não vai prejudicar o horário da jornada normal dele de trabalho. Para o quê? Para que ele possa trabalhar, mas que ele possa também prestar o serviço à comunidade, pelo tempo de 1 hora. Parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Já que é possível, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, tem que aumentar o número de horas. Eu consigo ir ao orfanato e eu vou ficar 2 horas. Então, cada hora de tarefa do dia de condenação está sendo duplicado. Ele não está ficando 1 hora, ele está ficando 2 horas. Então, são 2 dias. 2 dias de cumprimento da pena. Ele pode haver um acerto com o Poder Judiciário. Essa pena só não pode ser inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, o sujeito está cumprindo 2 anos. A condenação é de 2 anos de restrição de direitos. Então, não pode haver um cumprimento, uma substituição em que ele está pegando mais horas e ser uma pena com prazo menor que 1 ano, que é a metade dos 2 anos que houve a condenação. Aqui mais um caso de penas privativas de liberdade que foram substituídas. O Guilherme Fontes, ator da Rede Globo, ele foi condenado a uma pena de 3 anos, 1 mês e 6 dias de prisão por sonegação fiscal. Sua punição será o pagamento de 12 cestas básicas, no valor de R$ 1.000 cada, que serão entregues a creches e associação de assistência ao excepcional. O ator prestará serviços comunitários durante o mesmo período em que ficaria recluso com uma carga horária de 7 horas semanais. Viu-se aí que ele prestou serviço comunitário e cada dia 1 hora.
Artigo 47. As penas de interdição temporária de direito são, então, mais uma possibilidade de pena restritiva de direitos. Qual é? Agora estamos falando de interdição temporária de direitos. É uma forma de pena restritiva de direito. Interditar temporariamente um direito. Inciso 1. Proibição do exercício de cargo, função ou entidade pública, bem como de mandato eletivo. O juiz condenou e está aplicando, ao invés de mandar o sujeito lá para o presídio, para a cadeia, ele está convertendo a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, interditando temporariamente um direito. Qual o direito? De exercer um cargo público, de exercer uma função ou uma atividade pública, ou até um mandato eletivo. Não define se haverá remuneração ao condenado ou algum apontamento em sua ficha funcional, na hipótese de ser ele funcionário público. Algum reflexo administrativo da sanção imposta deve ser aferida na legislação estatutária a que vinculado o servidor. Aqui está vinculado o servidor. Isso quer dizer o quê? O sujeito já era funcionário público, foi condenado, e o juiz está estabelecendo uma interdição temporária. Não é para sempre, não é perpétua, é temporária do exercício do cargo, da função pública. E aí, esse sujeito que era funcionário público e agora está sem a sua função pública, ele continua recebendo? Essas questões administrativas, elas podem, se o juiz não estabelecer na sentença penal condenatória, elas vão ser dirimidas, vão ser solucionadas pelo próprio estatuto do servidor. Todo servidor público de cada estado tem o seu estatuto, estatuto do servidor público. Algumas categorias têm estatutos próprios, como tem o Estatuto da Polícia Militar, Estatuto da Polícia Civil. Algumas categorias não têm. Os policiais penais, antigos agentes penitenciários, eles não têm um estatuto próprio. Então, eles vão se reger pelo Estatuto do Servidor Público Estadual. E aí o estatuto é que tem que dizer como se dará a questão da remuneração, da perda ou não do cargo, em razão dessa interdição temporária de direitos. Artigo 47, agora no inciso 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Por existir legislação específica, compete ao Conselho Federal e estaduais de medicina julgar os profissionais da classe em razão desta atividade, não competindo ao Poder Judiciário proibir o exercício da medicina. A dificuldade na aplicação desse dispositivo consiste no risco de, indiretamente, violar direito natural ao trabalho, por sua vez, considerado um direito social, que está na Constituição Federal, em seu artigo 6º, que pode ser livremente exercido, desde que atendidas as qualificações profissionais previstas em lei. Você vê no inciso 2 a possibilidade do juiz substituir a pena e proibir o exercício de determinadas profissões. Isso vai ter que ter havido com o cargo, com a profissão dele. Ele cometiu o crime e esse crime cometido era em razão do cargo. Ele, pela profissão dele, ele praticava determinados crimes. Então, não pode ser uma proibição do exercício de profissão sem que esse exercício de profissão tivesse a ver com o crime praticado. Eu pratiquei um crime de trânsito. Agora eu sou médico e vou ser impedido de exercer a medicina. Não tem a ver. Não tem motivo para isso. Então,
O crime foi em relação à sua profissão, ao exercício da profissão, e em detrimento disso, o juiz está interditando temporariamente o direito do exercício da medicina. Está tirando o CRM dele. E aí ele não vai poder praticar a sua profissão, o exercício da medicina, por esse prazo da condenação. Agora, existe divergência doutrinária, como você pôde ver aí o que a doutrina especificou, indo contra, por ser um direito natural ao trabalho, um direito social. Então, existem divergências doutrinárias acerca dessa possibilidade que o juiz tem de interditar temporariamente direitos. Mas está na lei, não foi revogada, cabe ao juiz decidir ou não, e a defesa vai recorrer. Mas é possível, como pena restritiva de direito, a proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial de licença ou autorização do poder público, como é a questão da medicina. Um caso que chamou a atenção e correu paralelamente ao Conselho Regional de Medicina é fazer com que houvesse um procedimento administrativo. Paralelamente, porque judicialmente o médico Denis Conce foi a júri popular. Ele foi julgado e condenado por crimes de lesão corporal e 3 homicídios. Em detrimento, ele, cirurgião plástico, ele fazia procedimentos e esses procedimentos deram muito errado. Acabaram ocorrendo 3 mortes. O Conselho Regional de Medicina, sim, interditou, cassou a licença dele para exercício da medicina. Mas isso poderia ter sido feito também pelo juiz que proferiu a sua condenação. O médico Denis Conce, condenado a 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, em razão de 3 homicídios e uma lesão corporal. Mulheres que foram submetidas a exames de endoscopia no ano de 2010. A substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviço à comunidade pelo tempo da condenação, razão de 1 hora de serviço por dia de condenação, bem como a prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos em favor da vítima sobrevivente e aos herdeiros de cada vítima falecida, valor que é independente da indenização civil eventualmente cabível. Então, o juiz, que houve muita repercussão, porque os familiares ficaram revoltados porque queriam a condenação em homicídio doloso, mas o júri popular entendeu que ele não teve dolo em relação a esses crimes e, por isso, a pena ficou nesse patamar de 2 anos. Inciso 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Trata-se de consequência da prática de crime doloso, na hipótese de ter sido o veículo utilizado como meio para o cometimento dele, não se confundindo com a suspensão da autorização ou da habilitação para dirigir veículo. O inciso 3 trata da suspensão de autorização ou da habilitação para dirigir veículo como pena restritiva de direito. Essa pena só é possível quando o crime for doloso, quando o sujeito utilizou o carro como instrumento, como meio para a execução do crime. Aí haverá a possibilidade da suspensão de autorização do sujeito, mas é uma suspensão temporária, é enquanto durar o cumprimento da pena. Para os crimes culposos no trânsito, é o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 292, que vai especificar para os crimes estabelecidos na Lei de Trânsito a suspensão ou a proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. No caso do humorista Shaolin, que acabou falecendo recentemente, há uns cerca de 2 anos atrás, acabou falecendo, mas o sujeito, caminhoneiro, Jobson Clemente, foi condenado por lesão corporal culposa. Como transitou em julgado a sentença penal condenatória do Jobson, do caminhoneiro, não pôde haver mais um novo julgamento para que ele pudesse responder por homicídio culposo. Transitou em julgado, já estava cumprindo pena, não deixou de ser um homicídio culposo. O crime é homicídio culposo. Mas como a sentença penal condenatória, todo o processo já tinha se findado antes da morte do Shaolin, ele acabou sendo condenado por lesão corporal culposa e não homicídio culposo. Em decorrência disso, dessa condenação por lesão corporal culposa, a pena do Jobson Clemente foi uma pena de 2 anos de detenção em regime aberto, que foram convertidos em prestação de serviços à comunidade e pagamento de 3 salários mínimos a entidades a serem determinadas pela Justiça. Além disso, teve a habilitação suspensa por 1 ano, em decorrência do artigo 292 do Código de Trânsito Brasileiro. Outra pena de interdição temporária de direitos que o juiz pode aplicar. Inciso 4. Proibição de frequentar determinados lugares. Então, o juiz vai estabelecer certos lugares e horário para que ele não frequente. Bar, botequim, restaurantes. Pode determinar um horário e, a partir daquele horário, ele não saia mais de sua residência. Se ele for visto nesses lugares que o juiz determinou, ele vai perder o benefício e passa a cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. Por isso é importante o juiz sempre determinar a quantidade de pena e a forma inicial de cumpri-la. Se é regime aberto, se é fechado, se é semiaberto, porque ele descumprindo a determinação judicial, ele traindo a confiança do juiz, ele vai ter que voltar a cumprir a pena privativa de liberdade e no regime já indicado pelo juiz. Então é importante que o juiz não se esqueça de mencionar, de expressar, além da quantidade de pena, a forma inicial de cumpri-la, se é em regime fechado, semiaberto ou aberto. A restrição a ser imposta ao apenado, de outro lado, deve estar voltada à proibição de frequentar locais vinculados à prática do crime. No mais, os locais vedados ao condenado devem ser definidos de forma certa e determinada, devendo haver clara fundamentação à proibição que se quer impor. Mais uma interdição temporária de direitos possível de ser aplicada. Inciso 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público. Então, a pena sempre tem que fazer sentido ao condenado. Foi um crime de trânsito, foi um crime ambiental. Você não pode. Vou dar aqui uma interdição temporária de direitos. É a proibição de inscrever-se em concurso. Não, mas eu nunca fiz um concurso. Eu estudei a 5ª série. Não tem a ver. Você tem que dar a pena a medida certa, suficiente, necessária para reprimir o mal injusto. Então, se o cara é um concurseiro, se o indivíduo é um apontador, se ele é o piloto da organização criminosa, o piloto é aquele que faz as provas. É o cara que sabe tudo e ele vai só para fazer a prova, entregar o gabarito para a organização criminosa e a organização criminosa se encarrega de
repassar as questões, o gabarito das questões. Aí coloca celular, coloca ponto no ouvido. Aqui no estado de Ceará, essas quadrilhas agem muito. E não é só uma. Eu mesmo fiz uma operação no último concurso de agente penitenciário, hoje policial penal, e nós identificamos lá cerca de 5 quadrilhas que estavam agindo de forma colateral, paralelamente, uma não conhecia a outra, mas 5 quadrilhas agindo para burlar o concurso público. Várias pessoas foram presas nessa operação. E pessoas, tanto aqui do estado do Ceará, quanto de outros estados, vindo para fazer, para burlar o concurso público e através de pagamento de valores para cada candidato. Cada candidato pagava essa quadrilha valores para obter os gabaritos. Em todas as hipóteses, é vedada. A vedação só se opõe à inscrição em concurso, avaliação ou exame promovidos por órgão público, excluída a promovida por particular. Vamos agora para o artigo 48, tratando de mais uma pena restritiva de direitos. Agora é a limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Então, você tem 5 horas. 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. São 10 horas. 10 horas de limitação de fim de semana. Não é só 5, não. 10. Aos sábados, 5. Aos domingos, 5. 10 horas de limitação de final de semana. E aí tem que fazer sentido. Por exemplo, você tem indivíduos que vão para o estádio só para promoverem arruaça, quebrar, danificar, lesionar, intimidar, injuriar, caluniar, seja o que for. Estão lá praticando crime. O juiz vai limitar o final de semana deles justamente naquele horário dos jogos, para o sujeito ser impedido de não frequentar o estádio. E durante essa permanência, ele fica lá ouvindo cursos, tendo palestras, tendo cursos, palestras, atividades educativas. Aonde? Na casa de albergado, que é a casa criada pelo Estado, dentro da zona urbana, para abrigar aqueles indivíduos que estão em regime aberto, e já estão para ganhar liberdade. O juiz pode dar essa pena como pena restritiva de direito, substituindo a privação de liberdade imposta. O caso da Dolabella e da Luana Piovani serve para identificar, esclarecer que as leis especiais elas podem dispor de forma específica, como é o caso da Lei Maria da Penha, que ela veda, ela proíbe a transformação de prisão em medidas alternativas. Então, se o indivíduo foi condenado a um regime, ele teve uma pena abaixo de 4 anos, era para ir para um regime aberto, vai para o regime aberto. Ele não poderá, o juiz estará vedado a fazer a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Aí ele tem o quê? Que cumprir a privação de liberdade. Nem que seja em regime aberto, semiaberto, seja o que for, mas vai ser vedado essa substituição para pena restritiva de direitos. Da Dolabella foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em regime
aberto por agredir a ex-namorada Luana Piovani. No caso, a Lei Federal 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, tornou mais rígidas as punições à violência doméstica, onde há a proibição de transformar a prisão em medidas alternativas, como a distribuição de cestas básicas e prestação de serviços à comunidade, por exemplo. Então, houve essa vedação, ficou mais rígido, e pela Lei Maria da Penha, não se consegue, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, não é possível haver a conversão de privação de liberdade por restritiva de direitos. Em legislação especial, também é possível, como a lei dos crimes ambientais, a lei 9.605 de 1998, então, que rege os crimes contra o meio ambiente. E lá existem algumas penas restritivas de direitos específicas, que não estão no Código Penal, mas são possíveis de serem aplicadas a partir do momento que tenha havido crime ambiental. Lá na lei dos crimes ambientais, existem quais tipos de pena? Multa, simples ou diária, pena de reclusão, que vai de 3 meses até 5 anos, pena restritiva de direitos, que são, quais são as penas restritivas de direitos estabelecidas na lei ambiental? Prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar, penas restritivas de direitos específicas da lei ambiental. Também, agora, em relação à lei que trata de improbidade administrativa, que é a Lei 8.429 de 1992, existem algumas medidas restritivas de direito, como quando há a suspensão, havendo a suspensão dos direitos políticos, multa, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos. E aí você tem crimes como enriquecimento ilícito, do artigo 9, o prejuízo ao erário, do artigo 10, os atos que atentam contra os princípios da administração pública, no artigo 11. E aí você vai ter perda de bens, perda da função, ressarcimento ao erário, uma outra possibilidade de aplicação de medidas restritivas de direito específicas na lei. Conforme o artigo 12 do Código Penal, a lei especial prevalece sobre a norma geral, princípio da especialidade. Tem que sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades. Vamos sempre em frente, sempre pensar positivo e aproveitar os momentos. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo e se cuidem.